Então, eu vou chamar aqui a Cristina de Matos Nazário. Ela vai falar para a gente também sobre um tema sensacional. O título da palestra dela é Como podemos adiantar os testes com a abordagem do API ou API First Design. Então, Cristina, fica à vontade, pode se apresentar, pode compartilhar sua tela e vamos lá. Oi, tá ok. Muito obrigada, pessoal do Minas Test Conference, por permitir, né, que eu estivesse aqui compartilhando conhecimento com a comunidade. E, bom, falando um pouco, descrever um pouco, né, sobre mim, eu sou morena, eu estou com rabo de cavalo, eu uso aparelhos e estou com uma camisa azul escura. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Está vendo minha tela? Tá tudo ok? Sim. Então, show. Então, hoje eu vou falar, né, sobre o API Design First, como podemos adiantar os testes com essa abordagem. E falando um pouquinho mais sobre mim, meu nome é Cristina Nazário, eu tenho 24 anos, nasci em Novo Airão, morei lá até um pouquinho pela adolescência, lá no Amazonas. Então, se tiver alguém de Manaus aí, ó, temos algo em comum, além da qualidade. Bom, atualmente eu moro em São Gonçalo, estou aqui há uns 12 anos. Passei um ano no Maranhão, né? Mas estou aqui no São Gonçalo há 12 anos, no Rio de Janeiro. Sou formada em gestão da TI. Atualmente estou cursando uma pós-graduação em engenharia de software. Também atuo como que a júnior na Firjan atualmente. Também me arrisquei aí, né, ser voluntária como Supernova no Postman, para estar aí compartilhando sobre APIs, né, com a comunidade. E tenho como hobbies, né, música, principalmente música. Nossa, eu estou sempre ouvindo música. Gosto de viajar também, quando dá para viajar. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Tester Code. Se você quiser aprender um pouco mais sobre facilidades aí, sobre como usar os testes de APIs e Postman, é só ir lá se inscrever no meu canal. E aqui também tá o link tá o QR Code para você também, caso queira conectar aí a minha conta no LinkedIn. Então tá, a nossa agenda de hoje será essa. A gente vai ver um pouco de introdução sobre APIs, e nesse caso é mais sobre APIs REST mesmo. Dar uns exemplos, né, de APIs, APIs REST, a interação de APIs, como que ocorre. Nesse caso, esse início é mais para quem, nesse caso, não tem muita interação com APIs, ou é a primeira vez, ou já teve um contato muito longe. Para quem já teve uma troca comigo, talvez algumas coisas possam ser bem familiar. E aí, depois disso, a gente vai entrar no API Design First, né? Aí no conceito aí da abordagem. Vamos ver também como que ocorre a iteração dessa abordagem. E depois eu vou mostrar um pouquinho da mão na massa aí com o Postman sobre essa abordagem, como também que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bom, então tá. Que é a API, né? A API vem do acrônimo, né, da Application Programming Interface, que isso quer dizer que é a interface de programação de aplicações, onde nós temos uma API que ela permite com que diversos tipos de aplicações diferentes, elas possam estar se comunicando, né, através da API, e assim elas estarem consumindo os dados, as informações, podem estar manipulando ali aqueles dados, pode ser através de um cadastro, de uma alteração, de uma exclusão também. E aí, nesse caso, também, as APIs, a gente foca muito, né, para uso web, mas também podemos usar APIs, né, para se conectarem também com equipamentos físicos, né? Por exemplo, nós temos um totem, geralmente, que vai lá e aí tem a opção de você acessar sua conta no Instagram, e aí você escolhe a sua foto, ele pega e imprime para você. Então, ele permite com que diversos tipos de aplicações, né, diferentes, eles possam conversar. E não necessariamente você precisa saber qual é a linguagem de programação que aquela aplicação foi feita, porque as APIs elas possuem já um padrão de comunicação. Então, quem quer se comunicar, né, só precisa seguir aquele padrão para conseguir fazer aí
o consumo, né, dos dados, das informações. Bom, então vamos exemplificar, né? Ainda naquele contexto, né, de que ainda é muito novo em APIs, é só para que todo mundo consiga estar na mesma página. E, claro, você que é novo também, mas se você tem interesse, vou falando algumas coisas e aí, se for interessante, você pode ir anotando para você ver depois. E sinta-se à vontade também depois para entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível e à disposição para te ajudar. Bom, certo, mas imagine que nós temos uma tomada, né? E aí a tomada, ela serve, né, para que diferentes aparelhos eletrodomésticos, né, eles possam se conectar, né, através do plug na tomada, ele consegue fazer o consumo da energia. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, tem um ventilador, né, a geladeira e um computador. E aí eles têm objetivos diferentes, né, têm finalidade diferente. Mas todos eles, quando eles se conectam, né, eles passam a funcionar através da energia que é gerada, que eles conseguem consumir através da tomada, né? E aí todos eles conseguem funcionar tudo certinho. A API, ela é muito parecida com a tomada. Ela tem ali aquele padrão, né, para fazer a conexão. E aí imagine que os dados que ela quer disponibilizar para outras aplicações seja energia. Então, eu tenho diferentes tipos de aplicações que elas podem se conectar e ela está fazendo uso aí dessas informações. É só para ficar de modo mais fácil para a gente entender, caso você seja muito distante sobre APIs. Bom, e aí vem a interação. Como que ocorre, né, essa interação com APIs? Já que ela também não tem interface, ela não tem aquele front bonitinho, que nós estamos acostumados. Bom, é muito interessante quando a gente for interagir com APIs, ter o conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui os métodos HTTPs. Os métodos HTTPs, né, eles têm aí o objetivo de dizer qual ação eles querem qual ação que o cliente, no caso, que somos nós que estamos fazendo a solicitação, quer executar. Então, você tem ali um método, o post, para dizer que você quer criar um novo recurso, por exemplo, um novo usuário. Você tem o put, né, para dizer que você quer alterar algo já existente. O get para realizar uma consulta e o delete para excluir. E aí também tem o endpoint, que é o caminho, né, que você vai chamar como se fosse um ponto de contato, né, que você faz uso para realizar determinadas ações. Então, por exemplo, eu quero cadastrar um novo usuário, então eu vou usar, né, o endpoint usuários, porque eu quero realizar o cadastro de um novo usuário. Então, é basicamente isso. Tem o endpoint que seria, né, serve como ponto de contato, exemplificando. E aí nós temos os métodos HTTPs também, que são utilizados junto com esses pontos de contato. E aí também, ainda vendo, né, como a gente pode estar interagindo com APIs, nós temos a URL base, que é aquela URL base, a URL ali do servidor, que é onde a sua aplicação é o endereço raiz de onde está a sua aplicação. E aí, o que acontece? Nós temos a URL base, e a URL base, ela se junta com o endpoint, como a gente pode ver aqui, ó. Nós temos a URL base, e tirei de um exemplo muito famoso, que é do Pet Store, e aí a URL base, e aqui nós temos o endpoint de usuário, tudo isso aqui faz parte já do endpoint. Então, quando você junta, você consegue fazer aí uma solicitação para a API. E aí nós temos também os parâmetros de consulta. E os parâmetros de consulta, esse eu acho muito interessante, porque eu demorei um pouco para saber sobre isso, que os parâmetros de consulta, eles podem ser as query parameters e elas também podem ser as paths. Então, não vou entrar em detalhes, mas aí você anota aí, caso você não conheça, para você dar uma pesquisadinha depois, mas pode perguntar também para mim, não tem problema. Bom, tem os tipos de formatos também das requisições, né? Tanto o formato que você vai enviar para a API, quanto também a forma com que ela vai retornar. Ter ciência do qual é esse formato te ajuda também na manipulação para os testes. Então, é interessante que você fique por dentro. O mais comum é o JSON,
Mas também você pode encontrar, tipo, XML e tem outros tipos também aí que você pode encontrar. Mas é importante que você tenha ciência de quais os tipos de formatos que a API vai ter para que você possa conseguir manipular ela. Bom, os status HTTPs também, eles são super importantes, porque o objetivo dele é dizer qual é o status da sua solicitação. Ela foi com sucesso? Ela não foi? Deu algum erro? De quem foi o erro? Então, um exemplo. Eu fiz, né, enviei uma solicitação para a API, enviei todos os campos conforme ela tinha me descrito que ela estava esperando. Então, ela foi lá e criou um usuário com sucesso. Então, ela me retorna um 201, né? Porque a casa do 2, ele é dizendo que foi com sucesso. E pode ter algumas variações, né? Então, 201 é que foi criado com sucesso. Então, maravilha. Mas também pode acontecer de você enviar uma solicitação e aí você não enviar um campo obrigatório. E aí você vai ter o quê? Um erro aí do lado do cliente, daí da casa dos 400, do 4. Nesse caso é o 400, né, dizendo que uma mensagem aí, né, explicativa, né, para ser super intuitiva, para dizer que o erro está com você, para que você não fique aí meio que boiando, né? Então, aí tem o 5 também, que ele é muito, assim, a gente tem que evitar ele, né? Mas ele pode acontecer para os casos em que não foram, assim, muito que previstos, né? Porque a gente sabe que o usuário, ele é muito criativo. Então, às vezes, pode ter algum cenário, assim, que a gente não previu, né? E aí pode acabar retornando algum erro do servidor por não ser um erro tratado. Tá ok? Mas é basicamente isso, caso você seja novo. Ah, tem mais uma coisinha. A autenticação. As APIs também possuem autenticação. Algumas são mais famosas do que outras, mas elas têm um pouquinho aí, tá bom? A autenticação também é importante e entender também o tipo de autenticação também é importante para que seus testes também sejam mais assertivos e a resposta que você espera também seja aí a mais correta, né? Para que ela não gere dúvidas. Então tá, falei sobre a interação com APIs, então vamos começar agora a falar sobre o API Design First. Bom, a abordagem do API Design First é que a gente possa iniciar a criação, né, de uma API através do design. Então, ao invés da gente colocar a mão na massa, no código primeiro nós iremos começar pela especificação. Aqui é uma especificação já, ela é muito usada, que é o OpenAPI, né? E aí você fala assim, nossa, é muito usada, mas eu nunca vi. Bom, é porque geralmente nós estamos acostumados com a visão do Swagger. O Swagger UI, né, é o front, mas o que alimenta ele aí com as informações acaba sendo a especificação. Então, geralmente ela tem um linkzinho lá em cima em JSON, quando você clicar lá nele lá, você vai ver que vai ser basicamente igual a essa carinha. Bom, a especificação, ela tá no post, ela já é um exemplo da especificação que eu vou usar aqui para estar demonstrando. E aí, voltando para a abordagem do API Design First, ele prega o quê? Que a gente tem que começar ela pelo design, né? A gente faz o levantamento aí do que a gente quer, qual é o objetivo da API? Quais são as funcionalidades que a gente quer que a API tenha, né? Quais são as expectativas? Quais são as dores aí do nosso usuário que a gente vai estar atendendo? Então, quando a gente inicia com a abordagem do API Design First, a gente já tem que ter isso em mente e bem claro. E caso não esteja claro, a gente tem que correr atrás para tirar todas as dúvidas possíveis. Porque a ideia é que isso aqui, abre um parênteses, que não serve não somente para o time de qualidade, isso serve para o time como um todo, porque a gente consegue anteceder, prever alguns cenários que, durante o desenvolvimento, talvez, a gente só ia conseguir prever, tipo, prestes a estar em produção ou já em produção. Então, é interessante que essa abordagem, ela não só favorece a gente, mas o time como um todo. Então, tá. Então, é interessante que toda a equipe, todo o time, né, tenha clareza suficiente sobre qual o objetivo que aquela API vai ser desenvolvida. Quais são as dores que ela vai estar aí solucionando, né, o problema dos nossos usuários, do nosso cliente. Então, caso não esteja claro, vamos correr atrás para que fique o mais claro possível. E aí, show.
a figura de negócios, né, trouxe para o nosso time, falou assim, olha, nós precisamos fazer isso, que foi pedido para o cliente, né? Então, vamos conversar agora, time, né? Vamos ver agora como que a gente pode estar atacando, né? Então, é claro que isso precisa de mais tempo, assim, não é rápido. Por quê? Porque o dev, né, os desenvolvedores, eles precisam ter a clareza suficiente de como que eles podem estar fazendo aquilo. Nossa, eu peguei já as especificações do que o meu cliente quer. Mas agora a gente precisa ver qual vai ser a melhor estratégia que a gente vai utilizar. E aí, e não só nisso, também está preparado de que deixar a API de um modo desenhado, né, como está aqui, aqui, ó, por exemplo, antes disso, né? Nós temos uma descrição dela, e aqui nós já temos aqui, por exemplo, ó, os caminhos que ela vai ter. Nesse caso aqui é um caminho já, um endpoint de usuário, do usuário não, de realizar login, e aqui ele é um post e tem as especificações. E aqui mais, vocês podem ver todos os paths, todos os endpoints que essa API ela possui. Ela possui, ó, claro que ela vai expandir mais, tá, pessoal? Mas ela tem uma parte lá para o login, ela tem uma parte para o usuário, onde vem todas as ações, né? Que é o cadastro, alteração, consulta. Aí vem transação também, aquelas 4 operações também, cadastro, consulta, alteração, exclusão. E aí nós temos uma outra coisa aqui, que é de transação. Mas enfim, a gente pode ver isso mais para frente. E aí o que acontece? Essa API que a gente vai desenvolver, ela também ela vai possuir novas funcionalidades. É interessante que essa API ela esteja pronta para que, se houverem novas alterações, novas coisas a serem implementadas, que ela já esteja preparada já para ter uma escala maior. A padronização também, né, da questão dos endpoints, vai ser todo mundo no singular, vai ser todo mundo no plural. É interessante que nós já tenhamos em mente já de que a nossa API também, ela deva ser intuitiva e consistente e confiável para os nossos usuários. Então, nesse momento, né, que a gente está levantando as coisas que foram passadas, as informações para os desenvolvedores, e nós de qualidade também estamos envolvidos, né, para poder ver possíveis cenários, vendo também, levantando a mão também para possíveis cenários aí também que mereçam mais atenção. Então, show. A gente tá vendo, né? A gente já levantou. E aí, quais são as especificações, né? Quais são os critérios que a gente deve levar em conta para que os nossos desenvolvedores, os nossos consumidores ou as pessoas novas que estão entrando na equipe que vai consumir a API, para que elas tenham uma boa experiência ali com aquela API? Bom, não sei se vocês já tiveram a experiência de acessar uma API e chega lá e vocês terem que entrar em contato com a equipe que desenvolveu, porque vocês não conseguiram consumir a API da forma devida. Tipo, vocês não conseguiram fazer sozinho, então tiveram que entrar em contato para vocês poderem realizar a consulta. Então, todos esses pontos para evitar isso devem ser vistos agora, nesse levantamento em que foi dito que a necessidade do cliente. E aí também, em cima disso, né, os desenvolvedores estão puxando, né, estão fazendo o levantamento do que será necessário. A gente, como qualidade, como time de qualidade, com a parte de automação, né, ou de teste também, está conseguindo também ajudar também na questão dos cenários. E também a figura de negócios também está também nos ajudando também nessa parte das coisas ficarem mais claras em relação ao que será necessário para que a gente consiga atender às necessidades do nosso cliente. Então, de modo geral, o API Design First, ele prega que a gente inicie pelo design, como está aqui, a gente vai montando, e a gente tem uma troca ali, né, com todos os envolvidos, para que todos fiquem cientes e que também com o intuito de que todas as necessidades elas já sejam apontadas ali, e que também não deixando para trás a questões também de padronização, visando também a experiência ali do nosso consumidor, para que a experiência seja boa. Deixei aqui uma citação do Killenny, que ele é um evangelista de API, onde ele dá uma citação assim, de que o API Design First é sobre projetar APIs de maneira colaborativa antes de escrever código ou lançar qualquer coisa em produção. Então,
notem que ele fala, né, de maneira colaborativa, ou seja, todas as pessoas envolvidas ali, tanto quem está requisitando, né, às vezes pode ser um time de front que é separado, que é de outra empresa, ou às vezes é uma empresa que só vai construir nossa API também, as pessoas envolvidas, os devs também do back-end, o time de qualidade com a figura de negócios, eles devem todos estarem ali juntos para construir essa API, para que a gente consiga prever e que os gastos, né, em relação não só a financeiro, mas também em relação também a tempo, também eles sejam reduzidos e que possamos ser mais assertivos. Mas aí, show. Tá, Cris, mas aí onde é que entra e como que a gente pode adiantar os testes, né? Bom, coloquei aqui a interação do API Design First, onde que acontece, como começa, né? Nós iniciamos no design, que temos aquela especificação que eu mostrei lá atrás, e aí começamos a montar, a descrever quais são os nossos endpoints, com base na nossa primeira conversa que tivemos com as figuras envolvidas, né? E aí, a gente já levantou, já descrevemos, já anotamos tudo. Então, vamos começar agora a definir, né, quais são os endpoints, quais são as possíveis respostas, né, que quando o usuário vai criar algo, quando o usuário vai levar um erro 400, qual é o padrão de mensagem que vai haver, quando ele for levar um erro 500, também o padrão de mensagem que ele vai ter, porque é interessante que a gente tenha aí um padrão para que nós possamos ser consistentes e que também, né, quem está consumindo a nossa API não possa ter surpresas assim, né? Nossa, mas não era assim? Então, então, no design, a gente tem que, já vamos fazer todo esse levantamento, montamos ali, né, a nossa primeira especificação. Com base nisso, vamos agora fazer um mock. Vamos fazer um mock agora que simule como que a nossa API vai retornar. E aí, com base nesse mock, né, a gente pode colocar lá como que vai ser nossas respostas, né? É muito interessante nossas respostas para sucesso, para as mensagens de erro, caminhos negativos, né? Caminhos positivos, para que as nossas APIs não tenham somente os caminhos felizes, mas os caminhos negativos também. Porque às vezes o erro é nosso, do lado do cliente, né? E aí, quando é do nosso lado do cliente, a gente esqueceu de enviar um campo obrigatório. O que a gente deve receber? Um 400 lá, dizendo, olha, o campo tal, ele é obrigatório. E não, por exemplo, um erro 500. Mas, Cris, você está falando assim, isso acontece? Isso acontece, pessoal. Acontece. Formatos de datas também, é bom a gente estar especificando, e isso aqui, ó, é levantado na parte do design, formato dos datas, a tipagem, né, dos campos lá que vão ser retornados, que a gente deseja receber, então, na parte do design. Então, a gente criou um mock já com base nos padrões que a gente falou, que a gente ia aceitar, né? E aí, com base nesse mock, a gente coloca nossas respostas lá, e aí a gente vai agora iniciar os testes. Cris, quem são as pessoas que vão iniciar os testes? Pode ser a gente, mas também as áreas envolvidas, né? O pessoal do back-end, o pessoal do front, ou se for uma empresa aí que vai estar consumindo também, pode estar realizando os testes com base nesse mock. E aí é interessante que vai estar todo mundo alinhado, né? E aí, nossa, a gente falou isso, mas parando para pensar, tem um cenário tal que acho que a gente não viu. Vamos analisar, vamos ver aqui no nosso histórico se tem? Não, não foi. Então, tá faltando alguma coisa? Então, agora a gente se reúne de novo, vamos lá mostrar o design de novo para ver como é que tá da nossa API, a especificação, como que ela tá. Vamos ter que fazer alterações, vamos ter que mudar o formato, porque alguém viu que tal desse jeito não seria legal. Então, ele tem um ciclo, né? Até que o time veja e fala assim, nossa, nós já conseguimos ver todas as áreas, todos os cenários, agora acredito que, como está tudo claro para o time, então agora a gente pode seguir. Vale enfatizar que esse não é um trabalho somente do dev, não é um trabalho também somente da figura de negócios, não só do front, nem de qualidade, é um trabalho colaborativo. Se nem todo mundo tiver com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, isso pode ser um pouco mais difícil de caminhar.
e a comunicação, ela é muito importante para que a gente consiga aí estar aplicando, né? Como já foi falado anteriormente no início da palestra, sobre o shift left. Então, a gente consegue, né, tá atuando mais à esquerda possível. Então, para que isso também seja possível, é importante aí a união aí dos times, da equipe envolvida. Bom, e aí com base que a gente viu que tá ok, então vamos aí agora gerar a nossa fonte de verdade, porque ela já está completa, nós já vimos todos os cenários. Então, a especificação, ela vai agora nos servir como fonte de verdade. E aí, com essa fonte de verdade, o que vai acontecer? Não somente nós, da área de testes, de automação, podemos avançar com base nessa fonte de verdade, como o front, como também o back-end. Por quê? O back-end, ele já sabe como que ele deve receber os dados, como que ele vai receber os dados, e ele já sabe como que ele vai retornar. Com base em quê, Cris? Porque na especificação, ela diz como que a gente quer que o cliente envie os dados para a gente, e a gente também descreve como que a gente vai retornar. Então, com base nisso, nessa fonte de verdade, o back já fica antenado. O front também já fica antenado como que ele deve enviar para o back, no momento da solicitação. E ele também já fica antenado como que ele vai receber. E aí, né, muitas das vezes, às vezes, ele nem precisa ter tratativas, porque já tem o padrão lá, e aí ele só coloca certinho lá e ele já exibe já a mensagem para o usuário. Então, vejam como que é importante a gente ter um padrão e ter um alinhamento, as coisas ficam muito mais casadinhas. E aí o front, né, já pode, já com base nessa fonte de verdade, através também de um mock, ele também está fazendo esse consumo e está realizando já o desenvolvimento em paralelo com o back-end. Ele não precisa que a API esteja pronta para depois ele atacar. E aí, show, falei sobre o back, falei sobre o front, e agora tem a parte do teste. Cris, como que a gente pode testar? A gente pode testar também parecido com o front. A diferença é que a gente não vai desenvolver, né? A gente vai realizar os testes. E aí a gente também faz o uso do mock, com base nas respostas que foram lá descritas, né, na especificação, nas mensagens também que foram definidas, e a gente vai começar a fazer nossos acertes, ó, tal cenário, vamos fazer nosso plano de teste, né, montamos os nossos casos de testes, e aí a gente vai desenvolvendo aí a automação, quando necessária, né, e vai fazendo aí a automação e apontando para o nosso mock. Show. Mas aí, não vai dar problema depois? Não, porque tá todo mundo andando em paralelo, e aí, ao invés de todo mundo que estava usando o mock continuar usando o mock, agora a gente vai apontar para o ambiente que a nossa API vai estar disponível. E olha que maravilha, é só rodar. E aí a gente vai ver. O ideal é que funcione, né? Que dê tudo certinho lá. Pode ser que nas primeiras vezes aconteça, né? Algumas coisas aí, mas faz parte no início, né? E aí a gente vai se aperfeiçoando conforme a gente vai encontrando aí os desafios, né? E aí eu listei aqui algumas vantagens e desvantagens. Bom, a primeira desvantagem é que o custo de desenvolvimento ele passa a ser reduzido, porque a gente consegue, na verdade, alguns cenários que poderiam ser encontrados na fase de testes, a gente conseguiu prever e fazer a devida tratativa aqui na fase de design. Então, não tem nenhum código desenvolvido. Nós estamos ali só na parte ali de design e projeção, né, da API. Então, de acordo com um artigo, né, que é citado pelo IBM, quando o bug encontrado na fase de teste, ele passa a ser 15 vezes mais caro do que aquele que é encontrado na fase do design. Então, o nosso custo, não só, como eu falei anteriormente, financeiro, mas também em relação ao tempo dos desenvolvedores e de todo o time, passa a ser também reduzido por conta dessa antecipação que a gente realizou. E aí nós temos agora a facilidade do consumo da API. Lembra que eu falei sobre a padronização? Gente, sou apaixonada por API bem documentada. Quiser me dar de aniversário, só me mostrar uma API documentada que eu me amarro. Mas aí, com essa padronização, as equipes que vão fazer o consumo da nossa API, elas já sabem o que esperar, porque já tem um padrão. Então, nossa, quando der erro, vai ser esse padrão.
quando for sucesso, vai ter esse padrão. E aí, claro, também tem as devidas tratativas aí para alguns cenários. Por exemplo, em relação à tipagem, né? Vou enviar a tipagem diferente, sabe o que acontece? E aí, às vezes, nós não estamos prevendo isso, mas é interessante a gente prever. E aí tem um padrão também para esse tipo de erro, como que será, né? A padronização do design, né? Com isso, como a gente começa com o design da API, a gente começa a ver, nossa, como que serão os paths? Né? Serão todo mundo no singular, será todo mundo no plural, as propriedades vão ser em camel case, não vai ser, vai ter aí a paginação será padrão para todo mundo, né? É importante a gente colocar uma padronização. E outras informações também, a questão de quais são os campos obrigatórios, deixar explícito também. Então, o design, iniciar na fase do design, ele nos ajuda muito. E também as equipes trabalhando em paralelo, como eu falei, né? A partir do momento em que a nossa fonte de verdade ela é gerada e ela é distribuída para as equipes como oficial, a gente consegue aí estar andando em paralelo o desenvolvimento e o teste também junto com ela, e no final a gente só unifica. Listei algumas desvantagens, tá bom? E aí, nesse caso, uma das vantagens é que requer um pouco mais de maturidade sobre os principais envolvidos. É porque, dependendo aí, né, da sua experiência com APIs, desenvolvimento, né, digo, em desenvolvimento também, de todos os times, na verdade. O que acontece? Se você for verde ainda, né? For verde ainda, vamos colocar assim, significa que eu não vou conseguir? Não, significa que você vai conseguir sim. Só vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você vai conseguir sim, e é possível, tá? Vai conseguir sim. Eu coloquei essa citação, só porque esse tópico é por conta de você ter que prever, né, como que você quer receber, como que você vai retornar. Nossa, a gente, se ela tiver possibilidade de crescer, a gente vai conseguir aumentar ela está pronta para alteração, ou não, vai dar ruim, a gente vai ter que mexer já no que estava pronto, porque, enfim, gente, algumas coisas aí, elas precisam ser vistas, né, ser levantadas na fase do design antes da codificação. É impossível, não é, mas vai assim, e aí, nesse caso, requer também, tem que pedir, né, assim, para o time, assim, levar para o time a entender melhor e também todos se ajudarem. Tá. E aí também temos as partes envolvidas, né, devem possuir um alinhamento bem definido, o que resulta em uma comunicação frequente. Então, no nosso ambiente, né, remoto, manter ali uma agenda ali disponível para todo mundo se comunicar, às vezes acaba sendo difícil. Então, o time tem que ter ciência de que é necessário a gente priorizar essas agendas, que elas não são em vão e que elas são necessárias para que a gente acabe saindo dali com uma definição, né? Depois de alguns encontros, que a gente acabe depois com uma definição com base nas nossas trocas e que também sejam levados também todos os pontos aí relevantes. Então, ele acaba precisando de uma interação, né, e sintonia de todo o time e todas as partes envolvidas, tanto quem está provendo, né, que é a parte do desenvolvimento, da criação da API, quanto também do consumidor que está ali fazendo o consumo da API. Então, vamos aí a mão na massa, tá ok? Bom, eu vou abrir aqui o Postman. Ai, meu Deus. Aqui. Eu estou aqui no Postman, tá ok? E aí, essa aqui é a fase inicial. Eu já criei um workspace. Depois ele está público, então depois se vocês quiserem ir lá e acessarem, não tem problema. Ele está público. E aqui eu coloquei uma especificação de uma API minha. Essa minha API, ela já existe, mas aí nesse caso eu não vou apontar ela para o ambiente certo, eu vou apontar ela para o nosso mock. Vou simular aqui, vou criar um mock com vocês. E aí a gente vai ver ela respondendo através do mock. Bom, aí aqui tem minha especificação, ela está no OpenAPI, tá? E aqui nós temos a informação da API, que é importante que todas as informações possíveis que a gente puder colocar, para ela ser bem descritiva, né? Para aí o nosso consumidor. Aí aqui tem as URLs, né? Que a URL do servidor, quais que elas podem estar usando. Nesse caso aqui é onde ela está rodando atualmente.
que nós não iremos usar. Essa aqui é a local, né, que eu coloquei só como exemplo. E aqui nós temos o path, né, da API. E aí, nesse caso, tá, eu estou falando aqui, nossa, horrores sobre a especificação, mas sobre o que é essa especificação, Cris? Bom, é uma especificação sobre uma API de controle de finanças pessoais. Então, você consegue realizar login, você consegue realizar cadastro de usuário, alteração, consulta e exclusão, e também consegue também fazer transações, que é fazer cadastros de receitas e despesas, tipo, o que entrou e quais são os meus gastos. Basicamente é isso o objetivo dessa API. Tá? Então aqui tem meus endpoints, ó, meus pontos de contato. E aqui tem o login, aí aqui tem o usuário. E é bem interessante, que vou mostrar para vocês agora, sobre o detalhamento, né, das informações. Ó, aqui ele é um post, está dizendo que eu vou usar o método HTTP, o post. Olha aí a importância, hein, gente, de saber sobre o método HTTP. Aqui tem o endpoint, o método HTTP, qual que vai ser, né, que o consumidor deve usar. Um breve resumo aqui sobre o endpoint, uma descrição sobre ele também, mais detalhada. Aí aqui o corpo da requisição. Como que eu devo enviar as informações para que elas sejam cadastradas, né, na minha base de dados da API. Então, eu vou acessar aqui. E aqui nós estamos encontrando agora o objeto, né, que é usado lá no envio de um cadastro de um usuário. E aí, nesse caso, o nome dele é usuário, um objeto chamado usuário. E aí eu estou dizendo que é obrigatório o nome, o e-mail, a senha. Aí temos aqui as propriedades, né? Que é o nome, nesse caso ele é do tipo string, tem a data de nascimento, eu falei que ele é string, e aí nesse caso também disse que ele é uma data, e eu botei aqui um formato, o formato que eu espero, né? E aí nós temos aqui também o e-mail, e temos mais campos aqui embaixo, certo? Então, eu vou voltar lá para cima. Isso aqui é cadastro. Então, viram? Eu descrevi, né, sobre como que é o endpoint, e aí eu também disse quais são os campos e a tipagem deles, para que quem vai consumir fique claro e ciente do que eu espero receber. Então, tá. Aqui é o que vai ser enviado na requisição, chamado de request, tá? Request body, porque é o body da requisição, né? E aqui, eu também digo que ele é JSON, lembra no formato de dados? Qual é o formato dos dados que a API vai trabalhar? Ele aqui, nesse caso, está especificando que é JSON. E aí, aqui estão as respostas. Quais são as respostas? O que eu posso esperar quando eu faço o envio das informações? O que eu posso esperar que a API vai me retornar? E aqui eu estou dizendo, ó, que eu vou retornar um status code 201, que é criado com sucesso, caso dê tudo ok, né? E eu também aqui eu vou mostrar como que ele me retorna, né? Nesse caso, eu retorno todo mundo. A diferença é que eu retorno um ID, aí, de diferente do cadastro. Vou voltar lá. E aí, nesse caso, eu também tenho aqui um exemplo de resposta. Quando for do erro do lado usuário, do lado cliente, né? Que é o 400. E aí, eu vou mostrar aqui como que tá o exemplo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui parece que vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Ó, certo. E aí, o que vai ser quando é o 400? Bom, quando for o 400, ele vai me retornar isso aqui, ó. É só um objeto com uma mensagem. Tá ok? Então, eu deixei bem... Opa, deixa eu ver se aqui é o certo. Esse aqui é o do login. Ele tá aqui embaixo, o usuário. Estamos aqui. Então, ele vai ter aquele padrão, que é uma mensagem, dizendo com o status code 400, né? Dizendo que tem algum erro, especificando, né? E aí tem o 500, né? Por acaso, né? De acontecer algum erro inesperado aí. E aí ele já ter... Mas vai aparecer só uma mensagem aqui pro consumidor, né? Nesse caso. Então, eu mostrei somente de um endpoint, tá? Todos os endpoints, eles têm uma descrição. Então, eles têm uma descrição do que vai ser enviado, quando tiver coisas para enviar no body, o que vai ser retornado. Então, isso aqui é levantado na fase do design e é padronizado também na fase do design, antes da codificação. Tá, Cris?
Mas aí tá com uma, tá com uma carinha muito feia. Bom, tem a carinha bonitinha aqui, que a gente consegue também ver no Postman. O Postman aí, ele é um API client, né? Ele tá aí simulando na parte do lado do cliente, na parte das requisições das APIs. É mais para APIs mesmo, tá? Caso você ainda não conheça. E aí, nesse caso, aqui, ó, tá vendo aquela carinha? Nossa, esses dados aqui, agora eles estão bonitinhos aqui, porque ele também mostra a parte visual. Aí tem o nome, né, da API, qual é a versão dela, um descritivo da API. Aí temos as minhas bases, né, as minhas bases URLs que eu posso ter. E aqui a gente consegue ver já quais são os endpoints. Aí eu mostrei para vocês do cadastro de um novo usuário. Então, aqui é aquele breve resumo, né? E aqui tem um pouco mais detalhado aí sobre as informações desse endpoint. E aí eu também digo que a autenticação dele é o Beater. Como eu falei, as APIs também têm uma autenticação. Essa aqui é a Beater Token. E aqui ó, nós temos aqui as respostas, que é o objeto usuário. E aqui são as propriedades que a gente viu lá, que é o nome, que é obrigatório, que é do tipo string, data de nascimento, não é obrigatório, mas tem um formato esperado, e-mail, que é obrigatório, e os demais. Tá. Opa. E aí também nós temos as respostas, né? Quais são os modelos, os exemplos de resposta quando é criado algo novo? 201. O que eu posso esperar? Tem um padrão aqui. Quando é criado algo novo, lembra que eu falei que a diferença é que só tem um ID? Então, ele está aqui, o ID, e aí é esse que a gente deve esperar. E aí tem um 400 também, ó. Quando der erro, né, no nosso lado, a gente vai retornar um JSON, um objeto com uma mensagem. Então, tá. Vamos agora fazer um exemplo. Vou criar agora um servidor. Vou criar uma collection. Opa. Ai, meu Deus. Ah, sim. Eu tenho que chamar collection, gente. Ó. MTC. Gerei minha collection. Agora eu vou criar um servidor. Só um minutinho, pessoal. Ó. Vou criar um servidor. Opa. Selecionar uma existência, essa daqui. Vou colocar MTC mesmo. E aí eu vou só criar um mock. Vou copiar aqui, ele vai me colocar aqui a URL. E aí eu vou vir aqui, vou pegar o de usuário. Quando eu passar o mouse aqui, ele tá vindo já com um endereço, né, de uma base URL preenchido. Isso aqui é uma variável, gente. E aí o que acontece? Eu não vou usar essa daqui, porque eu não quero apontar para onde de fato está minha API. Eu já peguei uma existente já, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, vou salvar. Quando eu for aqui, ele já vai estar apontando já para o meu servidor, tá? Mocado. E aqui eu tenho uma já, ó. Quando eu gerei, né, a minha collection a partir da minha especificação, ele já me trouxe já tudo que tá lá. O que eu espero de envio? Ah, é o objeto usuário com tais campos. Então, tá tudo aqui. E aí, ele também já bota aqui meus exemplos já de retorno que eu especifiquei lá. 201, 400, 500. Então, nesse caso, eu vou fazer o envio e a gente vê o que ele vai retornar. Ele me retornou por padrão o 500, que é esse aqui, ó. Só que ele tá sem mensagem. Tá sem mensagem. Vou apontar ele agora pro... Vou apontar... O 500 não é relevante pra gente. A gente vai retornar agora o 201, tá? Vou alterar ele pra mostrar o 201. 201. Eu vou salvar aqui e vou dar um envio. E olha só, ele me mostrou o 201. Cris, tá funcionando? Tá pegando a sua API? Não, não tá pegando a API, gente. Tá pegando do mock, tá? Aqui tá Ana Valadares. E, ó, não, só não tem um ID aqui. Vamos colocar um ID ali. A gente... Aí tá. ID. 1, 2, 3. Vou salvar. Eu vou... Ai, tá aqui embaixo. Opa.
Tá aqui embaixo. Opa, então tá bom. Vamos mudar o nome aqui, então, para Ana Célia. Eita. Ana Célia. E aí, ó, o ID agora veio para cá para cima e o nome foi o Ana Célia. Cris, mas como que a gente pode estar, de fato, realizando os testes? Vai funcionar normalmente, gente. A diferença é que vocês vão ter que fazer, nós, né, teremos que fazer manualmente essa troca aí, de quando for sucesso, de quando for de erro, estarmos atentos aí a essa troca. Então, eu vou colocar um aqui, ó, do status, rapidinho, só para fazer o acerte. Vou colocar aqui que é o 201, aqui é 201. Quando a gente fez as requisições, ó, ele não tem nenhum tipo de teste, tá? Vou ir aqui e aí eu vou enviar. Vamos ver se... E aqui, ó, a gente pode ver que ele já fez o acerte do status code 201. Então, a gente só tem que ficar atento a essa questão de que a gente tem que estar alterando, né? Tem que ficar alterando aí manualmente quais são os exemplos de resposta que a gente vai querer, né? Nesse caso, eu coloquei aqui o resposta pelo code, né? Mas a gente pode estar acessando também pelo name da requisição. Vou botar aqui ainda aqui. Eita. Ah, ele me retornou agora. Esse aqui é a... Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Response name. Bom, gente, vamos colocar aqui mesmo no 201, tá tudo certo. Eu posso depois estar colocando lá, não lembro no momento, mas foi o 201. A gente pode também fazer com 400. Tá, 400. Nesse caso, nosso teste vai retornar erro. Por quê? Porque ele está apontando para o 400 e a gente está esperando receber o 201. Então, temos 4 minutinhos. Aqui. Não sei. Teste, né? E aqui foi. Tá, ok, pessoal? Então, seria basicamente isso. A gente realizaria os testes através dos nossos mocks, né, de um servidor mocado. Claro que durante o trabalho, né, as informações da empresa, ela é mais sigilosa, não pode ficar público. O mock que eu criei, vale ressaltar não, vale falar aqui, né, que ele está público, então qualquer pessoa consegue acessar. Caso você queira criar um servidor mocado, você teria que gerar uma chave, tá? Caso você queira criar o post, queira usar o Postman. Mas caso você queira usar outra ferramenta para simular, né, um servidor, sinta-se à vontade, mas só vale essa observação aqui caso você vá usar o Postman. Tá ok? Então, eu vou voltar aqui. Vamos. Eu vou voltar aqui. E essa foi a apresentação de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram aí tirar dúvidas comigo, entrar em contato para ter mais informações, sinta-se à vontade para me contar nas redes, no meu canal ou por e-mail também, não tem problema. Estou à disposição e é sempre bom fazer trocas de conhecimento. Obrigada, Cristina. Nossa, essa palestra também foi super interessante. Muitos recursos no Postman aí que a gente acaba até nunca usando, né? Legal. Bom, a gente Certo. tem algumas perguntinhas. Podemos? Podemos? Então tá. Vamos lá. A mais votada que está aqui para mim fala assim: Cristina, como testar a questão da segurança da API e quais ferramentas você recomendaria? Você tem alguma sugestão? Não tenho sugestão, porque ainda não cheguei a explorar partes de APIs, parte de teste de segurança em APIs. E nesse caso também, o Postman também não é uma ferramenta muito recomendada para testes de segurança. Então, Legal. eu ainda não cheguei a avançar essa parte. Então, prefiro não falar nada. Fica como um tema aí para uma próxima palestra, né? Quem sabe? Beleza. Como iniciar num projeto que ainda não tem documentação de API? Já Ai, existem maravilha! opções? O API First Design pode ajudar? Pode sim. Essa abordagem é mais para o início, né?
nesse caso, é mais para o início. Mas nesse caso, isso aí já seria o Code First, né? Onde você começa a desenvolver pelo código e depois você faz a especificação. Nesse caso seria o Code First. E aí, nesse caso, não tem problema, você consegue especificar. Você consegue fazer pelo post, mas você também tem ferramentas também que te ajudam também a especificar também, tá? E nesse caso fica a seu critério. Por exemplo, você consegue fazer naquela abinha de APIs no Postman e você também consegue fazer pelo Swagger Hub também, que ele dá a opção e fica igualzinho a carinha do Swagger, tá? Então, se eu não me engano, até 5 APIs você consegue fazer lá. E no Postman também você consegue fazer também gratuito e também, mas você não tem limitação. Então, essas são as ferramentas que eu mais sei, tá? Que eu mais uso. Então, eu dou essa dica aí. É o Swagger Hub e tem o Postman. Beleza. Eu vou fazer mais uma, porque a primeira então não valeu. Certo, desculpa, pessoal. Não, que é isso, imagina. É, como podemos criar situações para testar a API? No caso aqui, eu entendi como pensar cenários, né? Não sei se a Beatriz, que fez a pergunta, também tem algum outro. Eu também acho que seja isso, sobre os cenários. Porque que acontece? A gente fala muito sobre testes de APIs, né? Mas como que a gente vai montar os cenários? Bom, nesse caso, você pode começar ver quais são as propriedades. Eu falei campos, mas nesse caso elas são propriedades mesmo, para ficar mais fácil, né? Você pode ver quais são os campos que são obrigatórios, quais campos que não são, se ele está respeitando a tipagem correta, os padrões, se tem padrões de campos, né? Data é importante, se ele aceita somente aquele padrão, ou quando você envia um padrão fora, né, do esperado, se a API está pronta para isso, se existe enums e você envia um enum, né, que não está lá no cadastro, não é o que está esperando. O que acontece com a API nesse caso? Então, existem vários cenários. Os status codes também é interessante também que você faça o teste, claro, desde que também o seu time acompanhe, né? Tá aí toda o padrão dos status code. Tem a questão também de você ver o que acontece, né? Quando você estoura os campos, né? O tamanho, será que a API está preparada também para esse cenário? Então, existem algumas coisas que a gente pode ir pelo básico, e depois também a gente pode estar explorando outros cenários. Mas esses são os dos principais, assim, tá? Para quem está iniciando aí. Mas eu posso também depois estar compartilhando sobre possíveis cenários também no LinkedIn, que eu acho que ajuda. Porque eu vejo bastante também gente falando sobre isso. Ah, legal. Pô, obrigada pelas suas respostas, também pela apresentação, excelente. Obrigada por ter topado aí participar com a gente no MTC e seja bem-vinda mais vezes. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada aí à equipe do MTC, foram maravilhosos, super organizados. E também aos meus amigos e a você também que está me assistindo. Muito obrigada pelo apoio e confiança.